Fala galerinha, tudo bem? É o Pio aqui na área mais uma vez para a gente fazer mais uma aula super legal de matemática básica. O conteúdo hoje então nós vamos falar sobre potenciação, né galera? Então, o que é a potenciação, que propriedades a gente tem que acabar lembrando para resolver as questões e assim por diante. Como a gente tem muita coisa para falar, tá? Eu vou ser o mais breve possível para a gente conseguir falar o máximo de propriedades que a gente conseguir, gente, ok? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar da ideia do que é a potenciação, a definição mesmo, né galera? A ideia, quando a gente vai fazer continhas matemáticas, se eu colocasse para vocês assim, ó, imagina essa conta, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Se a gente colocasse, tivesse que resolver isso. Como é que a gente representaria essa soma de um jeito mais rápido, mais fácil, né? Bom, todo mundo tá vendo que as parcelas que a gente está somando são todas iguais? Ou seja, você vai contar quantas vezes aquilo aconteceu e vai ver, pô, o 2 aqui ele apareceu 5 vezes. E como o 2 ele apareceu 5 vezes, isso já é um indício do que tu tem que fazer, né? Essa continha ela vai te dar como resultado 5 vezes 2. Essa é a ideia, né? Então a gente quando está somando parcelas iguais, a gente vai colocar que o resultado vai dar uma multiplicação de acordo de quantas vezes aquela parcela aconteceu. Agora, toma cuidado para não confundir, galera, que é uma continha parecida, mas se eu colocasse assim, ó, ao invés de colocar 2 mais 2 separados por uma operação de soma, se eu colocasse por uma operação de multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Embora o 2 ele tenha aparecido 5 vezes, a gente não pode dizer que essa continha ela vai dar 5 vezes 2. Então, qual é a notação matemática que a gente tem para isso? Esse cara ele vai ser escrito como 2 elevado na quinta. E daí dá origem da aula de potenciação. Olha o nome, potenciação é o estudo das potências e potência em matemática. E a gente está pegando um número e elevar a outro. Então, qual é a ideia? Quando a gente faz 2 elevado a 5, esse 2 está te dizendo quem é que a gente está multiplicando, e esse 5 ele indica a quantidade de vezes que aquilo ali apareceu, ok? Então vamos falar um pouquinho das definições, né? O primeiro caso de potenciação é quando a gente trabalha com expoentes inteiros e maiores do que 1, ok? Por exemplo, o que seria fazer a elevado na n? Cara, a elevado a n não é multiplicar o a pelo n, né? O a elevado a n seria fazer o a vezes o a vezes o a de novo, e esse n ele só vai indicar o quê? A quantidade de vezes. Então, seriam n fatores que a gente colocaria ali, onde esses fatores seriam todos iguais, ok? Gente, para nossa aula ela caminhar legal e quando a gente chegar nas propriedades, a gente acabar falando de uma maneira correta, eu queria te dizer a questão de nomes que a gente tem. Então, quando a gente monta uma potência, como é o caso, esse A, que é o carinha de baixo, ele é o chamado da base da potência. Então, A é o que nós chamamos de base, ok? Então, sempre o cara que aparece embaixo é a base, beleza? O N, que é o carinha lá de cima e que indica quantas vezes aquilo vai acontecer, é o que nós chamamos de expoente. Então, é o expoente que aquela continha tem. E por último, né, questão de nomes aí, nomenclatura, se eu quiser me referir ao A elevado a N, ao bloco inteiro, nós estamos falando de uma potência, ok? Então, A elevado a N é uma potência. Tranquilo, galera? Então lembra desses nomezinhos, porque quando chegar nas propriedades a gente vai voltar a falar sobre eles, ok? Vamos lá que agora pra gente esquentar os motores nessa aula, galera, eu coloquei alguns exemplos onde juntinhos a gente vai calculando e vendo qual é a ideia, né? Então, por exemplo, 4 elevado a 3, quando você precisa fazer isso, qual é a conta que eu tenho que fazer? Bom, a conta é 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Então a gente colocou ali, e 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 de novo vai dar 64. Então o resultado dessa continha vai dar 64, beleza? Pergunto para vocês, 4 elevado a 3 seria a mesma ideia, a mesma coisa que 3 elevado a 4? Não, né, gente? Primeiro, porque você mudou a base e mudou a base pelo expoente. Então a ideia ali mudou, né? O que é 3 elevado a 4? É fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Se eu multiplicar essa galera, o resultado vai dar 81, beleza? Tá acompanhando? Vamos lá fazer mais exemplinhos. Gente, esse eu coloquei pra gente falar uma coisa bem legal, olha só. Menos 2 elevado a 4, isso aqui é uma potenciação, só que a base dele, você saberia me dizer quem é a base? A base é quem? Menos 2.
Professor, pode ter base negativa? Pode, tá, galera? Não tem problema nenhum. Só que qual é a ideia de menos 2 elevado a 4? É fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. E aí eu já queria comentar um negócio contigo, que é o sinal que essa resposta vai ter. Você acha que no final das contas isso vai dar um número positivo ou negativo? Você está pensando positivo? Você acertou. Posso te dizer por quê, gente? Lembra que na regrinha de multiplicação, negativo vezes negativo vai dar positivo. Aí vezes outro negativo vai ficar negativo, só que quando eu multiplicar mais uma vez, vezes outro negativo, vai ficar positiva a resposta, né? Então a resposta vai dar positiva, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar um total de mais 16, tranquilo? Agora, olha esse aqui, menos 5 elevado a 3, qual é a ideia? Menos 5 elevado a 3 vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Primeiro, você sabe me dizer o sinal? O sinal vai dar negativo. Por que negativo? Menos vezes menos dá mais, mais vezes outro menos vai ficar menos. Então vai ficar negativo, 125 no caso, ok? O que eu queria mostrar e discutir aqui com vocês? Galerinha, quando a gente faz uma potenciação, tem uma regrinha a respeito do expoente que a gente tem que meio que lembrar, que é a questão do expoente ser par ou ser ímpar. Guarda uma coisa aqui, ó. Quando o expoente é par, tá vendo o que aconteceu? Mesmo que a base fosse negativa, o resultado deu positivo. Então o que acontece? Numa potenciação, quando o expoente é par, o resultado sempre vai dar positivo, beleza? Agora, e quando o expoente é ímpar? Aí é sempre negativo? Não. Por que não, gente? Quando o expoente é ímpar, repara uma coisa, aqui é ímpar, né? E deu negativo. Mas lá em cima, no primeiro exemplo, também era ímpar e deu positivo. Se você olhar bem, quando o expoente é ímpar, você simplesmente mantém o sinal da base. Porque, como aqui era uma base positiva, você manteve o resultado positivo. Agora, como aqui a base era negativa, o resultado não negativo. Então, guarda essa regrinha, ó. Quando o expoente é par, é sempre positivo. Agora, quando o expoente é ímpar, mantém o sinal da base. Se a base for positiva, resultado positivo. Se a base for negativa, resultado negativo. Beleza, gente? Ok? Deixa eu só apagar aqui rapidinho que a gente acabou escrevendo, esbarrando aqui na lousa, né? E vamos lá, vamos continuar. Pessoal, quanto que seria 1 elevado na 57? Ah, professor, 57 é muito grande. Galera, 1 elevado na 57 não é fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 57 vezes? E 1 é um cara que se a gente multiplicar, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1. Aliás, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1, né? Não é um cara que é lá tão difícil, tão preocupante da gente calcular. 0 elevado a 537 é a mesma coisa, é fazer 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0, né, gente? Então 0 elevado a qualquer coisa, né, desde que seja possível esse resultado, vai dar sempre 0, beleza? Agora, eu coloquei esse exemplo aqui, o exemplo G, para a gente tomar cuidado com um detalhezinho que eu queria te contar, tá? Isso aqui é uma potenciação? É, tá? Quanto é que vai dar o resultado disso aqui, que você acha? Aliás, você pode estar em dúvida entre 9 ou menos 9, né? O que você vai dizer? 9 ou menos 9? Expoente par ou ímpar? Não é expoente par, galera. Então o resultado vai dar menos 9 desse aqui. E eu vou te mostrar por quê, tá? Gente, tomar muito cuidado quando eu estou escrevendo uma questão sobre isso aqui, tá? Você sabia que é diferente ele perguntar quanto que é menos 3 ao quadrado e quanto é que é menos 3 ao quadrado? Se você olhar, a única diferença dessas duas coisas foi o parentezinho que a gente colocou ali. Olha a diferença. Quando eu coloco menos 3 ao quadrado, eu estou te dizendo que a base é menos 3. E eu estou pegando todo esse cara e elevando ao quadrado. Então a ideia seria fazer menos 3 vezes menos 3. E quando a gente faz menos 3 vezes menos 3, o resultado vai dar positivo, vai dar mais 9. Todo mundo está entendendo? Só que no exemplo anterior, que foi o que eu coloquei aqui, você se ligou que não tem parênteses? E como não tem parênteses, aquele menos ele não está elevado ao quadrado. O único carinha ali que está elevado ao quadrado é o 3, gente. Então, quando você faz a potenciação, que potenciação que vai ser feita? A potenciação é 3 ao quadrado. Cara, 3 ao quadrado quanto é? Cara, 3 ao quadrado é 9. Mas como tinha um menos na frente, o resultado dessa continha aqui vai dar menos 9. Então, muito cuidado, galera, essa questão dos parênteses, ok? Eu sei que expoente par vai dar um resultado positivo, mas aqui
tinha um menos na frente da potenciação, tá? Então o resultado disso aqui ficaria menos 9. Todo mundo conseguiu entender, galera? São detalhezinhos aí que não pode passar batido para a gente acertar na hora de fazer as contas, ok? Moçada, agora a gente vai dentro da aula falar da questão das propriedades. Que propriedades eu tenho que usar numa aula de potenciação? Então vamos lá. A primeira propriedade, ela é uma frasezinha que diz A elevado a M vezes A elevado a N vai dar A elevado na M mais N. O que isso quer dizer? Que quando eu estou multiplicando duas coisinhas, e aí eu queria montar a frase, eu queria que você completasse, porque é muito mais fácil você lembrar a frase que aquela propriedade denota do que a fórmula em si, né, gente? Então vamos lá, na multiplicação de... Eu não sei como que você aprendeu a falar essa propriedade, mas quando eu falo na multiplicação de, olha a frasinha que vem, na multiplicação de potências. Você estava pensando em colocar base ali? Gente, o que a gente está multiplicando não são as bases. Você está multiplicando A elevado a M por A elevado a N. E A elevado a M e A elevado a N são potências, ok? Então, quando a gente está multiplicando potências, e aí sim, agora é aquilo que você estava pensando, de mesma base, aliás, quando a gente pega uma continha, é bem legal que tenham a mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então a primeira propriedade é essa, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Exemplo, quando você faz uma continha 10 na quinta vezes 10 na 2, você não precisa calcular quanto é. O que o cara quer é que você use propriedade. A base é igual? É, né? Então multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base, que por sinal é quanto? É 10. Então você não multiplica 10 vezes 10, você mantém a base, então coloca 10, e soma os expoentes, 5 mais 2, que o resultado daria 10 elevado na 7. Tranquilo, galera, beleza? Gente, se liga que essa propriedade, ela vai ser útil também em caso que você esteja trabalhando com letras do expoente. A única condição é, tem que ter a mesma base. Se liga, multiplicação de potência de mesma base, eu vou manter a base que é 4 e eu vou somar os expoentes. Galera, os expoentes seriam o x, que é o expoente do primeiro, mais menos x mais 2, que é o expoente do segundo. O que vai acontecer aqui é que o x positivo e o x negativo vão acabar cancelando, né? E o resultado vai ficar simplesmente 4 elevado ao quadrado, ok? Então essa é a primeira propriedadezinha aí que a gente tem que saber da aula de potenciação, tranquilo? Galera, a propriedade 2, você vai notar que ela lembra bastante a propriedade 1. A diferença é que nós estamos falando de uma operação que, em tese, é o inverso da multiplicação. Então a regra ela funciona ao contrário. Tipo assim, ó, olha o que tem aqui. Agora é uma divisão, ok? E o resultado dessa continha, ela não ficou A elevado a M mais N, ela fica A elevado a M menos N. Então a frase diz, na divisão, porque agora é divisão, como é que é a maneira certa de falar? De potências, completa comigo, de mesma base, a gente conserva o quê? Conserva a base e subtrai-se os expoentes. Então, quando você tiver uma continha, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, 2 na quinta dividido por 2 na 3, eu não preciso calcular cada um deles. Eu vou manter a base, que é 2, e vou subtrair os expoentes, 5 menos 3. Cara, 5 menos 3 vai dar 2 ao quadrado. Então, assim que a gente se porta de uma continha dessa, né? E como eu te falei, funciona mesmo em caso que você tenha com letras, né? Comum. Mais na frente você vai ter aulas de equação exponencial, que a gente vai estar resolvendo continhas assim. Então, o que que a gente faz? Como a base é igual, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Vai ficar x menos 1, e aqui muito cuidado, galera. Eu vou pegar ó, o expoente do primeiro, x menos 1, menos o expoente do segundo. E você notou que eu coloquei um parênteses aqui que faz toda a diferença? Por que faz toda a diferença? Porque quando você trocar o sinal, porque ali na frente era menos, daquela continha, a gente vai obter como resposta 7 ao quadrado. É só você notar que aqui vai ficar menos x, aí o menos com menos, mais 3. Ok, galera? Beleza? Então vai dar 7 ao quadrado essa continha aqui e a gente matou a segunda propriedade dessa aulinha, beleza? Vamos de propriedade 3 agora e daqui a pouco eu já vou fazer um exemplo onde a gente vai usar essas propriedades, você vai ver como que isso aqui cai, ok? Gente, a propriedade 3, ela é uma propriedade um tanto diferente,
Porque até agora a gente falou de multiplicação, divisão e tudo mais. Aqui ela é uma propriedade que mexe só com uma potência. Na verdade, olha a continha que é para fazer. A elevado a m, elevado tudo isso aí a n, ok? A regra geral manda você manter a base, então você manteve a base e multiplicou os expoentes envolvidos ali, ok? Então a regra é... Gente, essa regrinha, essa propriedade, ela chama de potência de potência. Por que ela chama de potência de potência? Porque você pegou algo que já era uma potência, que era o a elevado a m, e elevou ainda uma outra coisa. Então você pegou uma potência e fez outra potência, ok? Então a frase diz, na potência de uma potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Eu coloquei exemplo aqui, né? 2 na quinta, tudo isso aqui elevado ao quadrado. E aí, galerinha, eu queria aproveitar a deixa para comentar um negócio com vocês, tá? Vai que o seu vestibular, ele perguntou a diferença entre essas duas coisas aqui, ó. 2 elevado na quinta, eu vou colocar aqui em cima para a gente ver, ao quadrado, e 2 elevado na quinta ao quadrado. Mais uma vez, a diferença é ter parênteses ou não. Quer ver a diferença, galera? Esse primeiro caso aqui, que é o que a gente colocou, é o da propriedade. E o que a propriedade manda a gente fazer? Manter a base e multiplicar os expoentes. Esse cara, ele daria, vou até colocar como resposta, 2 elevado na 10, multipliquei 5 vezes 2, 10, tranquilo? O outro, galera, o que você tem que tomar cuidado? Como não tem parênteses aqui, esse 2, aliás, esse 2 aqui, ele era expoente de todo mundo. Mas esse 2 aqui não, ele é expoente só do 5. Então, esse aqui, para você calcular, você deveria primeiro calcular essa partezinha, que é 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? Cara, 5 ao quadrado é 25, e depois o resultado ficaria 2 elevado àquilo ali. Então, 2 elevado a 25. Então, cuidado para não confundir essas duas coisas, porque o simples fato de você colocar um parênteses ali faz com que elas não sejam iguais, ok? Gente, e essa propriedade você pode usar, por mais que seja mais de um expoente, tá? Nota, é potência de potência de potência. Eu mantive a base, que era 3, e multipliquei os expoentes que eu tinha ali. 2 vezes 3 vezes 2, o resultado vai dar 3 elevado na 12. Tranquilo, galerinha, beleza? Tá conseguindo acompanhar? Agora, moçada, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu? Eu separei um exercíciozinho aqui bem legal, tá? Pra gente ver como é que isso cai, que é o seguinte. Sendo y igual, aí o y é uma continha meio que da estranha, né? A pergunta do cara é, qual é a metade do valor de y? Então, moçada, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular quanto é que vai dar aquele y ali, né? Então eu vou olhar para a expressão, e se você está pensando que você tem que calcular essas coisas, por exemplo, eu tenho que calcular 4 elevado a 10. Cara, você ficaria a prova toda calculando 4 elevado a 10, porque 4 elevado a 10 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes, cara. Olha quanta conta que você iria fazer. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, quer uma coisa dessas? É para mexer com propriedade de potenciação. Agora, vamos acompanhando aqui, vamos ver o que eu vou fazer. Moçada, então o y é igual a... Tá vendo esse 4 que está aqui? Eu vou pegar esse 4 e ao invés de deixá-lo como 4, eu vou fatorar. 4 não é uma potência de base 2? Aliás, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, onde está aquele 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Beleza, moçada? Agora, se liga numa coisa. Aquele 4, ele já estava elevado a 10. Então, eu não posso simplesmente desaparecer com aquele 10. Eu vou pegar o 4, que deu esse cara aqui. Isso aqui é 4 elevado na 10. Beleza? Vezes. Aí você tinha um 8 elevado na menos 3. Vou deixar aqui. E um 16 elevado na menos 2. Moçada, o 8, ele também é uma potência de base 2. Só que o 8 é o resultado de 2 elevado ao cubo. Nota, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, basicamente, o que eu fiz? Aonde estava o 8, eu coloquei 2 elevado a 3. E como ele ainda estava elevado na menos 3, eu deixei ali. E por último, o 16, que também é uma potência de base 2, só que é 2 elevado na quarta. Ok, galerinha? E a parte de baixo? A parte de baixo era 32. 32 é um número que se a gente fatorar também, você vai perceber que 32 é 2 elevado na quinta. Então, uma coisa aconteceu nessa questão. Todas as potências que tinham ali, eles ficaram com a mesma
base, galera. Então todas ficaram com a mesma base. Isso já é um bom sinal, porque lembra que as propriedades que a gente viu até agora na aula é justamente para operar potências de mesma base. Então vamos por partes agora. O y vai ser igual a, gente, primeira propriedade, potência de potência. Eu elevei na 2, depois na 10. Mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 10 deu 2 elevado na 20. Vezes 2 elevado, 3 vezes menos 3, menos 9. Vezes 2 elevado na 4 vezes menos 2, menos 8. Então a parte de cima ficou uma conta mais ou menos assim. E toda essa conta seria dividida pela parte de baixo, que era 2 elevado na quinta. Ok, galerinha? Moçada, deixa eu só colocar aqui do lado para a gente terminar a questão, que agora ela é bem tranquilinha da gente terminar. Primeiro, a parte de cima, ela é uma multiplicação de 3 potências de mesma base. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter a base e somar os expoentes. Ah, professor, mas tem número negativo. Não tem problema, você soma igual. 20 somado com menos 9, 20 com menos 9 dá 11. E aí 11 menos 8 deu 2 elevado na 3. Então 2 elevado na 3. Dividido, a parte de baixo até agora a gente não mexeu, por 2 elevado na quinta. Agora tá em casa, né, gente? Divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. E a resposta daria 2 na menos 2. Agora, galerinha, tomar cuidado agora com o que você vai fazer, tá? Porque o y deu isso aqui. A pergunta da questão era quanto daria a metade de y. Se eu perguntasse, por exemplo, qual é a metade da tua idade, qual é a conta a se fazer? É pegar a tua idade e dividir por 2. Eu pedi para você calcular a metade disso aqui, é pegar o resultado que essa conta deu, que é 2 na menos 2, e como é a metade, eu vou dividir por 2. Galera, quando você divide por 2, dividir por 2 é 2 na 1, né? Então, quanto é que vai dar essa continha aqui? Cara, essa conta vai dar manter a base e subtrair os expoentes. Repara, vai ficar menos 2, menos 1. E menos 2, menos 1, a resposta vai dar 2 na menos 3. E por isso o gabarito seria a letra A. Deu para entender, galerinha? Então é uma questão, você viu? A gente só usou as propriedades que a gente estudou até agora na aula para conseguir resolver aquilo ali. Tranquilo? Moçada, vamos lá, vamos falar de mais coisas para agora a gente discutir outros casos. O que acontece dentro de uma potenciação quando o expoente é zero? É uma regra um tanto quanto especial, né? Aliás, não sei se você lembra da sua escola, mas tem uma regrinha que é a seguinte: 2 elevado a zero dá 1. 5 elevado a zero dá 1 também. 7 elevado a zero também dá 1. E aí eu queria fazer o quê? Eu queria falar dessa regrinha, mas eu queria que pelo menos uma vez na sua vida você entendesse por que é isso. Não tem aquela regra que qualquer coisa elevado na zero dá sempre 1? Mas se você, sua professora ou seu professor disse, é assim porque Deus quis, ou é assim porque é mesmo, não tem motivo, eu queria te mostrar o porquê. Gente, imagina esse cara aqui, tá? Que é 2 elevado a zero. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Parece uma coisa meio idiota o que eu vou fazer. Mas se eu quisesse pegar esse zero e escrever assim, ó, 2 elevado a 1 menos 1. Deixa eu perguntar, quanto é 1 menos 1? É zero, não é? Então eu posso escrever desse jeito. Agora vem uma maracutaia que eu vou fazer. Ao invés de deixar esse número escrito desse jeito, eu vou colocar assim, ó, 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. E se você está pensando, prof, eu não entendi o que você fez ali, eu vou pedir para você pensar de trás para frente. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, a gente não mantém a base e subtrai os expoentes? Então eu também posso voltar na propriedade. Quando a gente tem uma continha de potenciação, uma subtração de expoentes, eu posso quebrar ela numa divisão de potência de mesma base. E aí o que vai acontecer, galera? Quando eu faço esse raciocínio, essa conta ela vai ficar um número dividido por ele mesmo. E quando você pega um número e divide pelo próprio número, o resultado ele vai dar igual a 1. Então você acabou de explicar para alguém por que qualquer número elevado a zero é 1. Porque se a gente faz esse tipo de desenvolvimento, acaba usando propriedade e acaba ficando dividindo um número por ele mesmo. Tranquilo, galera? Então qual é a regra geral? Qualquer número elevado a zero é sempre 1. Só tem um cara que isso não funciona, que é o próprio zero. Gente, zero elevado a zero, aí a gente considera uma indeterminação matemática.
Por quê? Porque 0 elevado a 0 ia cair numa divisão por 0. E aí a gente não consegue fazer, ok? Então esse slide aqui eu queria falar de duas coisas. Primeiro, dessa regrinha de quando o expoente é 0. E segundo, que é quando o expoente ele é negativo, né? Por exemplo, 2 elevado a menos 1. Gente, existe uma regra que quando o expoente ele é negativo, ele não indica que o resultado vai dar negativo. Ter um expoente negativo é um sinal que você tem que inverter a base. Então, por exemplo, quando essa base é 2, você vai inverter a base, vai ficar 1/2, tá? E aí, quando ele fica 1/2, o expoente ele troca de sinal. Então a regra para expoente negativo também tem uma demonstraçãozinha, a gente não tem tempo hábil, tá? Mas a ideia é, tem um expoente negativo, inverte a base. Ao inverter a base, você troca o sinal do expoente. Vou dar mais um exemplo, tá? Imagina que pediram para você fazer, quanto é que era 3/5 elevado na menos 2, tá? Tem que fazer isso aqui. Moçada, mais uma vez, o expoente negativo não quer dizer que o resultado vai dar negativo. O que quer dizer um expoente negativo? Que eu tenho que pegar a base e inverter. Então, o que era 3/5, se eu inverto, fica 5/3. E ao inverter a base, a gente troca o sinal do expoente. O expoente, olha, que aqui era menos 2, quando a gente inverte a base, fica na 2. E aí, a gente basicamente elevava cada númerozinho ao quadrado. Gente, 5 ao quadrado dá 25, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Então, a resposta dessa continha daria 25/9. De maneira geral, aqui é a regra geral, né? A elevado a menos n, considerando aqui que fosse o expoente negativo, é a mesma coisa que 1/A, ou seja, eu inverti a base para poder elevar simplesmente a n. Então essa aqui é a regrinha que a gente vai usar para expoentes negativos. Tranquilo, moçada, beleza? Galerinha, agora que a gente aprendeu isso, nós vamos falar, eu sei que a aula está um pouquinho longa, porque tem muita coisa mesmo, tá? Mas fique até o final. E a gente vai falar de duas propriedades, que são as propriedades finais. Repara só o que a propriedade 4 ela te ensina. Gente, A elevado a n vezes B elevado a n. Nota que nós estamos falando aqui de uma multiplicação. Só que diferente da propriedade 1, você não tem agora mais a mesma base. Você tem bases diferentes, porque um é base A, o outro é base B. Então, quando que a gente pode operar uma multiplicação? Galera, a gente só pode operar uma multiplicação ou quando a gente tiver a mesma base, ou então pelo menos quando a gente tiver o mesmo expoente. Então pelo menos uma coisinha tem que ser igual, ó. Então esse cara, eu mantenho o expoente, né? E eu multiplico as bases. Então eu só coloquei a frasinha aqui pra gente lembrar. Na multiplicação de potências, de bases diferentes, porque as bases aqui não são iguais, mas com expoentes iguais, a gente sempre vai conservar aquilo que é igual, beleza? Então conserva-se o expoente e multiplicam-se as bases, ok? Eu coloquei exemplinhos aqui, ó, 2/3 vezes 3/3. Não tinha a mesma base, mas tem o mesmo expoente. Então a gente mantém o expoente que é 3 e multiplica as bases. Nesse caso, é 2 vezes 3, que vai dar 6, tá, galera? Então 6 elevado a 3. Mais um, né? Com letras isso também é válida. Todos os expoentes são iguais, então eu mantenho o expoente que é 2 e multiplico as letras, coloco A vezes B vezes C. Então, A vezes B vezes C ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado, porque tem uma propriedade que garante isso. Ok, meu povo? Tranquilo? E pra gente terminar, a última propriedade, ela lembra muito a que você acabou de estudar, só que agora, mais uma vez, né? Se tem uma propriedade para multiplicação, tem também uma propriedade para divisão. Então você acaba a aula de hoje com 5 propriedades na manga, tá, galera? Então são essas 5 que a gente vai usar. Professor, se cair uma que não tem soma de potências e tal, cara, a gente não faz usando propriedade. Nós temos que procurar aí outras maneiras de matemática básica para resolver isso, ok? Então, divisão de potências, eu só coloquei a frase aqui, divisão de potências de bases diferentes, mas com expoentes iguais, nota que aqui os expoentes são iguais, a gente conserva o expoente e dividem-se as bases, tá, galera? Então a gente conserva o expoente e divide as bases. Eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, 2/4 dividido por 3/4. Eu sei que o expoente é o mesmo, então vou manter o expoente e dividir as bases. É claro que aqui a continha seria 2/3, né? Seria uma conta que não seria muito legal a gente colocar, mas pode deixar desse jeito aqui mesmo. E a letra B eu coloquei com letras, né? Nota. O expoente de todo mundo não era 6,
Então eu coloquei toda essa galera aqui, elevado na 6. Ok, galerinha? Pessoal, espero que você relembre aí as 5 propriedades, que são as 5 que você usa para resolver continhas de potenciação e ela que você vai usar nos exercícios da aula. Ok, meu povo, a gente fica por aqui. Essa aula foi um pouquinho mais longa porque tinha muita coisa para a gente falar e até a próxima aula. Um beijo para todos. Tchau, gente!